Boa noite, paz seja com todos, amém? Meus irmãos, pode se assentar. A responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, sempre dá aquele frio na barriga, né? Mas Deus é bom. Está nos visitando hoje o Gerson, levante sua mão, por favor, Gerson, ali atrás. Maria Eduarda, aqui. Maria do Carmo, também está ali. E o Valdir está ali também do lado. Seja bem-vindo em nome de Jesus, e você se sinta à vontade, é a casa do Senhor, os irmãos estão próximos aí, dê um aperto de mão, um abraço, receba esses irmãos em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, o pastor Diego, ele tirou uns dias, depois de a gente ter vindo aí um tempo, né, sequencial de ministrações, tirou um tempo para ele e a esposa dele estarem descansando, e ele vai estar de volta já, sábado vai estar aqui na igreja, tá bom? E não esqueça de orar pelos nossos pastores. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Romanos 8, 37. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar à vontade para glorificar o Senhor, porque a gente glorifica para Deus, nunca para os homens. A glória é para o Senhor. Homem, nós não merecemos glória nenhuma. A glória é para o Senhor. E eu sempre me lembro, o exemplo de glorificação, eu sempre lembro da nossa querida pastora Cida, né? Quem é dos antigos sabe. Ela falava, irmãos, quando você está dando glória, a glória que você solta com os seus lábios, ela chega lá no trono do Senhor. E o Senhor olha para aquela glória que sai do teu coração e Ele derrama a glória dEle sobre a sua vida. Aí eu entendi o porquê que não devemos ficar calados, né? O culto aqui não é para o pastor Paulo. Eu só sou mensageiro daquilo que está na palavra de Deus. Mas o culto é para o Senhor. E no momento que nós estamos ministrando a palavra, o Senhor olha para a sua igreja e aí Ele procura corações de adoradores, corações que estão realmente se quebrantando, estão se entregando naquele momento. E aí o que acontece? Ele derrama da graça dEle, Ele derrama da glória, Ele derrama do teu amor, Ele cura, Ele liberta, aí Ele salva, Ele abre a mente, Ele começa a operar na sua vida, sabe? É assim. Então não fique calado não, meu irmão, você está na casa do Senhor, o teu Deus. Diz a palavra do Senhor, Paulo dizendo aos Romanos, diz o seguinte, diga comigo, mas, eu quero que você diga com convicção, que essa é uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Diga, mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Começa a glorificar já. Se você entendeu o que você leu, glorifica ao Senhor. Agradeça a Ele. Aleluia. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. Aleluia. Seja exaltado, seja glorificado, Senhor. Que não saia nada de mim, mas saia do Senhor para essa igreja, porque eu sou falho, Senhor, mas eu creio que a Tua presença é grandiosa aqui, e é capaz de atingir o coração mais duro que estiver nessa noite, Deus. Quebra, Senhor, as barreiras, eu sei que já foi orado, e nós cremos que o Senhor já está atuando nas vidas aqui, que não seja, Senhor, eu venha crescer, não, pelo contrário, eu venha diminuir, e o Senhor venha crescer neste lugar. Aumenta a Tua presença, Espírito Santo de Deus, aumenta a Tua presença em cada coração, quebra todas as barreiras, que haja verdadeiramente transformação de vidas, de coração, de mente, Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Na verdade, meus irmãos, o tema seria para essa mensagem mais que vencedores, mas orando ao Senhor e para aguçar a sua fé e o seu interesse pela palavra, que eu creio que é grande, nós colocamos esse tema vitoriosos, e no final você vai entender por que vitoriosos, ao não ser mais que vencedores.
E quando a Bíblia diz que somos mais que vencedores, significa que o amor de Deus em Cristo nos fortalece de tal forma que podemos suportar, seja quais forem as circunstâncias. Não importa o que estejamos passando, não importa a luta que estamos passando, nós entendemos que se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, aquilo que está passando naquele momento é momentâneo. É momentâneo. E eu digo que essa mensagem, eu orando ao Senhor, eu visualizei ela na vida de uns irmãos da nossa igreja que têm passado algumas dificuldades, alguns passaram por cirurgia, outros passaram por problemas com a sua família, outros passaram por outros problemas tão graves que não conseguiram dormir. E eu falei, Senhor, eu acho que a tua igreja, de tanto ouvir tantas palavras e saber que nós somos servos do Senhor, porque nos 6 dias o que mais se puxou foi sobre ser servo, servir ao Senhor. E quando nós servimos a um Senhor, quando nós servimos, nós temos algo que recebemos. E eu creio que o Senhor tem algo para nos dar nessa noite. Amém? Então, nós entendemos que nós somos aparados com certeza pelo amor de Deus que nos resgatou um dia. Olha para a nossa vida. Se você que não nasceu num berço evangélico como eu, por exemplo, eu sempre falo da minha vida porque é o que eu vivi. Eu cheguei nessa igreja aqui, eu tinha tido uma vida de muitas dificuldades financeiras, eu tive dificuldades de chegar a passar fome, eu e minha mãe, morando num barraquinho, e que quando chovia, passava água de esgoto no meio da sala. Nós passamos muitas dificuldades. Mas em todas as coisas minha mãe sempre falava, um dia a nossa situação vai mudar, porque se nós somos fiéis a Deus, Deus vai mudar a nossa história. E hoje, graças a Deus, ela tem uma casa. Hoje, graças a Deus, não molha dentro de casa. Hoje, graças a Deus, ela é aposentada. Minha mãe é uma bênção de Deus. E eu estou aqui, quando eu cheguei nessa igreja que eu estou falando para vocês, meus irmãos, eu cheguei nessa igreja, como você talvez, um visitante que chegou hoje aqui, e eu sempre falo que aquela canção marcou a minha vida, veja o Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Aquela música entrou de uma forma tão grande, tão impactante no meu coração, que mudou a minha vida e mudou o meu sentido de viver mesmo. Porque existe uma mudança de vida e sentido de viver. A vida é quando a gente, por exemplo, tem um bom emprego e aí as coisas começam a se acertar. Por exemplo, minha mãe morava num barraco. Quando a vida dela mudou, ela começou a ter um outro padrão de vida. Mas o que eu quero dizer, mudou o meu viver, foi quando Cristo entrou no meu coração e Ele mudou meu jeito de falar, meu jeito de pensar. E eu entendi que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E isso começou a fazer uma diferença na minha vida. E aí teve todo um processo para que vocês, aqueles que não sabem, eu descobri, depois de que eu fui assaltado, depois de muita busca diante do Senhor, e eu fui assaltado e eu tomei várias coronhadas na cabeça, e a minha cabeça, bem no meio do cérebro aqui, ela ficou com um coágulo. E havia um certo momento da minha vida que eu estava andando assim, falando com vocês aqui, de repente eu desligava, eu caía no chão, desligava, e eu já estava na igreja. E eu nunca tive dor de cabeça, para você ter uma ideia. E aí começaram as dores de cabeça. Até que um certo dia eu estava andando de bicicleta, eu me esborrachei, descendo uma ladeira, eu gostava muito de andar de bicicleta. E eu me esborrachei de frente, assim, praticamente com um muro. E aí eu falei, está na hora de ir no médico. E quando eu cheguei no médico, o médico falou assim, olha, tem um coágulo aqui na sua cabeça, mas tem algo por trás dele. E para você entender, eu tinha um tumor. O coágulo foi criado quando eu aceitei a Cristo. Mas Deus não vê agora, vê lá na frente. Porque aquele tumor já vinha comigo há muitos anos. Ele foi crescendo, ganhando vida ali dentro. E ali foi um momento da minha vida que ele falou, olha, se você não fizer a cirurgia, você não tem muito tempo de vida. Você não chega nem aos 30 anos. Mas se você fizer a cirurgia, você vai prolongar pelo menos uns 10 anos mais a sua vida. E eu com 22 anos, jogava bem bola naquela época, no auge da minha vida, minha saúde, que pela graça de Deus eu nunca usei entorpecentes, nunca usei drogas, nunca fumei cigarro. Acho que Deus já tinha algo grande para a minha vida. E tenho certeza, porque eu estou aqui com vocês.
E eu decidi fazer aquela cirurgia. E Deus faz as coisas loucas para confundir a sábia. Minha mãe naquela época, a minha mãe era da Umbanda. E ela, quando eu falei para ela, cheguei em casa e falei, mãe, eu aceitei a Jesus Cristo e hoje eu sou cristão. E ela falou, olha, não dá certo eu e você aqui dentro. Você vai ter que sair de casa. E minha mãe me colocou para fora de casa. E fora isso, eu tinha uma guerra com um padrasto meu. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus está nos movendo a falar e levar isso daí para você. E naquele momento eu fui acolhido pelo pastor Inaldo Ferreira Valois, foi um pastor aqui da nossa igreja. Me levou para a casa dele, cuidou de mim, ministrava a palavra todos os dias. E aí quando veio essa situação, ele falou, estamos junto com você. E no dia que eu estava fazendo essa cirurgia, na noite que eu estava fazendo essa cirurgia, a minha mãe estava na igreja pentecostal, vinde a mim, aceitando a Jesus. Então, Deus tem as coisas de fazer, não foi eu que levei minha mãe, mas eu creio que a atitude minha de não, sabe, não falar, poxa mãe, agora, não, Deus moveu tudo. E aí foram mais de um ano de sofrimento, de dificuldade mesmo, em que, será que é Deus falando? E de muita dificuldade, em que quando eu voltei, eu cheguei a ficar em coma, induzido, depois eu fiquei em coma mesmo, tipo natural, quase estado vegetativo. E Deus usando pessoas para orar, jovens dessa igreja que iam me visitar e não podiam entrar, e oravam por mim, jovens com amor, se preocupando com o Paulo, orando por mim. E um belo dia eu abri os olhos. Para a glória de Deus, eu abri o olho, mas eu não mexia nada do corpo. E aí foi um outro processo. E eu não me esqueço nunca que quando eu comecei a falar para Deus o porquê, eu lembro que um irmão chegou em mim e falou assim, não questione os porquês de Deus, porque você como ser humano nunca vai entender o que Deus tem lá na frente. E eu não conhecia aquele irmão, nunca vi ele na nossa igreja, mas ele ia lá me visitar, de vez em quando ele estava lá orando por mim. E chegou uma fase da minha vida que eu voltei a ter os movimentos da perna, comecei a movimentar o braço, e aí fui recolhido de novo, fui para a casa do pastor Inaldo, e todas as madrugadas, a mãe dele dobrava o joelho, colocava a mão sobre os meus pés, e eu lembro que eu ouvi ela falando, Senhor, faça com que ele nunca se desvie agora dos seus caminhos. Capacita os pés dele para que ele possa estar na tua presença sempre. Que ele seja um embaixador, que ele seja uma pessoa que leve a tua palavra. Que quando ele pregar a palavra, Senhor, algo diferente aconteça nas vidas. E eu estou aqui há 20 anos, ministrando louvor, pregando a palavra para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Talvez você esteja passando alguma dificuldade na tua vida. Talvez você esteja passando algo que está te sufocando, meu irmão. Calma um pouquinho. Você já fez, de acordo com a sua força, o natural você já fez. O sobrenatural vem da parte de Deus. Porque é Ele que te conhece. Então, vamos lá, foco aqui. A verdade é que muita gente aplica esse versículo, mas em todas as coisas somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Muita gente aplica esse versículo com sentido completamente, às vezes até estranho no seu contexto. Não é difícil encontrar alguém que pensa que esse versículo é uma promessa de que os crentes podem conquistar tudo o que desejarem. Afinal, são mais do que vencedores. É normal a gente pensar isso. É normal. Mas eu entendo sempre aquilo que me é permitido por Deus, uma vez que eu permito que Deus seja o meu Salvador, o meu Deus, Ele só vai permitir o que é bom para mim, o que é viável para mim,
o que vai fazer com que eu permaneça de acordo com a sua boa vontade. E a boa vontade do Senhor, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Então, esse versículo se refere a uma vitória que tem muito mais a ver com a ideia de suportar, de ser vitorioso na adversidade. E aí eu, pensando sobre isso, comecei ali a conversar com Deus. Hoje mesmo, eu terminei essa ministração agora há pouco à noite. O versículo não começa simplesmente com a afirmação, somos mais que vencedores. Antes o versículo começa dizendo, mas em todas essas coisas. Olha só como Deus inspirou Paulo a escrever isso de uma forma tão singela e verdadeira. Ele poderia dizer já direto esse versículo, meu irmão, somos mais que vencedores, não poderia? Mas ele quis dizer o quê? Diante da situação e trazendo para os dias de hoje, em todas essas coisas. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, pensasse nos problemas que você está passando, nas dificuldades. Pense agora, pensa mesmo, pensa. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Em todas essas coisas, isso indica que você é mais que vencedor. Porque diante de todas essas coisas, existe um Deus. Nós acabamos de cantar aqui que existe um Deus que não vai deixar essa luta, o desespero, por mais pressão, olha só, que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Olha que louvor maravilhoso, olha como que se encaixa com essa palavra. Deus realmente, Ele quer que nós, diante da situação, diante do mar que se levanta conosco, nós não olhemos para o problema, nós olhemos ao redor e buscamos uma solução. E existe uma solução para todo problema. Todo problema causado, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Ele começa, tem um meio que é aquele momento que você está realmente olhando, você parece, agora não vai dar, mas ele tem um fim. Eu tiro pela minha vida, eu tive um começo, uma má notícia, eu tive um meio, que foi o momento que eu fiquei ali paralisado, precisando fazer fisioterapia e outras coisas mais, mas teve o fim daquele problema, e até para contrariar mesmo, o que a medicina dizia, que eu ia viver até pelo menos os 40 anos, no início do mês eu fiz 49. Ou seja, estou no lucro. Me deu uma esposa abençoada, um filho lindo, né? Isaac, minha esposa também é linda. Uma igreja com pessoas que me amam, irmãos abençoados, irmãos que realmente estão crescendo na graça a cada dia. Uma igreja realmente enraizada na palavra de Deus. Deus preparou todo um ambiente proporcionando a minha vida, olha só. E ainda de brinde, me achou graça em mim e me colocou como pastor, um dos pastores aqui dessa igreja. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Você ama a Deus? Então dá uma glória a Deus bem alta aí. Aleluia. Isso fica mais do que claro. Nos versículos anteriores, primeiro Paulo escreve que não resta uma acusação. Se você olhar esse texto, ele começa a dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Contra os eleitos de Deus, quem é eleito do Senhor? Amém. Pois o próprio Deus é quem nos justifica, mediante os méritos de Cristo que morreu e ressuscitou, e agora está numa posição exaltada, agindo como intercessor para o seu povo. É para você. É Ele quem justifica você, meu irmão. Depois dessa verdade, o apóstolo questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Lembra? Em todas essas coisas, será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Meu irmão, eu tenho o seguinte:
Todos sabem aqui que eu trabalho de aplicativo. E todas as vezes que eu saio para trabalhar, falo, Senhor, minha vida está em tuas mãos. E não tem mão melhor para estar do que ser do Senhor. E eu já participei de cada situação que vocês nem imaginam. Eu nem conto para minha esposa, porque senão não deixa nem sair de casa. E muitas vezes eu penso assim, será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar? Porque isso não é só para mim, para você também que trabalha, não é porque eu trabalho com o aplicativo, mas você também, será que a gente para pensar, mas se eu não voltar para minha casa aqui na terra, estou voltando para minha casa na glória. Eu não tenho medo de morrer mesmo, irmãos, não tenho, porque agora o meu viver aqui está sendo lucro, porque eu espero a eternidade estar com Cristo. Ali realmente é o meu alvo final, é estar com Cristo, e eu espero que seja o seu também, amém? Então, contudo, lembre-se, o que pode separar você desse amor de Cristo? Essa situação que você está passando, meu irmão? Essa fichinha. Eu não sei o que é. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, se Deus está permitindo que você passe, é porque você pode. Só 2 pessoas receberam. Se você está passando por isso, Deus sabe que você pode. Você pode. Sabe por quê? O que Paulo diz lá, os Filipenses? Antes de ele dizer, posso todas as coisas que ele me fortalece, ele dá um breve relato. Hoje nós, pelo tempo que nós vivemos, nós não, só se nós somos em uma mata, a gente é picado por cobra. Os barcos hoje, para se naufragar, é muito difícil. Pode acontecer, mas ninguém passou por isso aqui ainda, né? Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode mesmo? Mas você pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Então, aí, o interessante é que Paulo escreve esse texto de Romanos, ele escreve a mesma coisa que está lá em Salmos 44, 22, ele diz, contudo, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nesse ponto, Paulo indica que o sofrimento por causa do Senhor é algo bem conhecido dos crentes em todas as épocas. Você pensa que você sofreu mais que aqueles que sofreram no passado, meu irmão? Que nada. Nós temos uma vida boa, abençoada. Vai lá no Paquistão pregar a palavra, vai lá na África. E eu falo com conhecimento de causa, de saber que irmãos que foram para o Paquistão levar a palavra de Deus, foram decapitados, que pertenciam ao ministério que eu faço parte lá da AGIR, Agência Missionária, Impacto Radical, foram para lá porque queriam pregar a palavra, e foi informado, irmão, não vai, eu quero levar a palavra. Mas eles morreram na graça, sabendo que o Senhor estava com eles. Sabe, meus irmãos, a gente vive um tempo muito bom nesse Brasil. Esse Brasil grande, lindo e maravilhoso, para quem já viajou, sabe que nós temos o melhor dessa terra. O Senhor deu o melhor para a nossa terra. Se você plantar alguma coisa aqui, abrir ali, jogar um carocinho de feijão, vai nascer feijão. Se você for aqui no terreno do lado e fazer uma plantação, uma horta, vai nascer. Nós somos abençoados, irmãos. E o que eu quero dizer é que a gente tem que parar com os mimimi que a gente tem às vezes, reclamando da vida, reclamando das coisas. Se a Bíblia diz que somos mais que vencedores, por que aceitamos muitas vezes as palavras contra a nossa vida, dizendo que não vai dar, dizendo que essa doença é para te derrubar mesmo, dizendo que você não pode isso, e nos entristecemos, esquecemos que o Senhor realmente está conosco. Ele prometeu que estaria, e a palavra dele está se cumprindo todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Diga todos os dias. Até a consumação dos séculos. Se ele prometeu, ele é fiel à sua palavra. Nós servimos a um Deus que se arrepende e volta atrás. Não, pelo contrário, ele é fiel à sua palavra. E você sabe por que você está aqui? Sabe por quê? Não é por causa da igreja, porque você faz parte dessa igreja. Não é por causa de mim. Não é por causa do ministério de louvor, não é por causa da oração que teve aqui pelos enfermos. Você não está aqui por causa que ia ter um momento da oferta de dízimo. Você não está aqui porque a igreja é bonita, não. Você está aqui porque a misericórdia do Senhor te alcançou hoje pela manhã. E o Espírito Santo de Deus te moveu
te moveu para vir para este lugar. O Espírito Santo de Deus falou: opa, eu quero ter você lá, eu quero você lá, eu quero você lá, eu quero você lá. E por isso que você está aqui, porque a vontade da nossa carne é estar deitado no sofá, tomando um refrigerante, um suco, uma água e vendo séries, assistindo alguma coisa que nos agrada. A nossa carne é isso, mas nós não vivemos pela carne, nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. E que o Senhor continue te fortalecendo, meu irmão. Isso é a marca de ser mais que vencedor, que não importa a circunstância, a situação, diga: eu sou mais que vencedor. Agora olha para o seu irmão, e eu quero que você realmente, com autoridade, você acredita que existe autoridade sobre a tua vida? Amém. Não, esse amém aí não convenceu não. Vamos lá, John. Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Você crê que existe uma autoridade de Deus sobre a tua vida? Amém. Olha, a segunda é sempre melhor. Então eu quero que você fale assim: meu irmão, fala para ele: meu irmão, rapaz, eu estou olhando para você e estou vendo uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Essa expressão mais que vencedores indica basicamente uma super invencibilidade que nós temos. É sério. Ser mais que vencedor é o mesmo que ser super vencedor. Inclusive uma expressão que traduz uma palavra grega composta, que significa algo como sobrepujar completamente, no sentido de alcançar uma vitória inigualável. Olha só para onde vai o negócio. Meu irmão, eu vejo realmente você como um vencedor. Sabe por que eu vejo você como vencedor? Quantas pessoas nesse momento, dentro dos lares, estão brigando? Quantos pais de famílias, pais, homens, a esposa fez a janta e ele nem chegou em casa ainda, porque está nos bares? Ou mulheres que abandonaram seus filhos, seus maridos e estão na noite na balada? Quantos jovens agora nesse momento estão perdendo a sua virginidade, se entregando ao sexo, à bebida, ao alcoolismo? Isso não é vitória, isso é derrota. Mas olha que coisa maravilhosa, você abriu a sua mente um dia, e aí não foi por força nem por violência, como diz a palavra, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor falou: vem como estás, do jeito que você está. Ah, mas eu sou pecador, eu falo palavrão, eu faço... Não, é do jeito que você está. E aí você veio, e aí você recebeu Jesus na sua vida, e essa graça te encheu. Essa graça fez você mudar o teu jeito de pensar. Essa graça fez você mudar o teu jeito de falar. Essa graça fez estender para a tua família. Aleluia. Essa graça te fez ser mais que vencedor, fez você ser um vitorioso. Embora o padrão do mundo seja que olhem para você, fala ali um derrotado, está indo com a Bíblia debaixo do braço, mas no culto talvez nada aconteça. Mas você está sabendo que você está seguindo para um alvo, combatendo o bom combate no Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Que palavra maravilhosa, irmãos. A ideia é essa: não há nada que os crentes possam temer, pois por piores que sejam as circunstâncias, em todas elas os crentes são mais que vencedores. Inclusive deixa claro que muitas vezes Deus, eu queria que você guardasse isso, diga: Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Você entendeu isso? Eu vou repetir para você. Aleluia. Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Aleluia. E tem mais um. E muitas vezes Ele não nos protege das dificuldades, mas nos protege nas dificuldades. Aleluia. Que maravilhoso, né? Por quê? Aqui no telão, Romanos 8, capítulo 28, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus
age, Deus trabalha, Deus está atento dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem propósito para a tua vida, por isso que Ele te chamou, por isso que Ele te guarda, por isso que Ele te livra, por isso que Ele te abençoa. Aleluia! Aleluia. A segurança que desfrutamos em Cristo é tão grande que até mesmo as adversidades trabalham em nosso favor. Trabalham em nosso favor. Por quê? É no momento da dificuldade que a gente vê aquele versículo se cumprindo na nossa vida, né? Diga ao fraco, sou forte. Você pode estar realmente naquele último, sabe aquele, você achando que é o último suspiro, mas quando você dobra o teu joelho, aleluia, quando você deixa descer as lágrimas, quando você abre o teu coração diante de Deus, aquele lugar que você está, parece que o céu se abre, e aí você é envolvido pela glória de Deus naquele momento. Quem já viveu isso? Quem já experimentou isso? Começa a glorificar então, começa a glorificar a Deus. Se você viveu isso, aquele momento que aí você sente assim a presença de Deus, parece que não tem chão mais, parece que onde você está não é mais a sua casa, não é mais o seu quarto, parece que você nem está mais de joelho, você está sentindo a glória de Deus envolvendo o teu coração. Sabe por quê? Deus te faz forte naquele momento, irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a nossa vitória, antes de tudo, é a vitória de Cristo. Foi o que o Daniel acabou de falar, que a alegria do Senhor é a nossa força. É aquele negócio, olha, tá ruim mas tá bom. Sabe aquele negócio, tá ruim mas tá bom, tá difícil mas eu estou com Cristo. Sabe, tudo está dizendo contra, mas eu vou continuar permanecendo, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Aí o Senhor olha lá do trono e fala, agora, ô Gabriel, vem cá, eu escrevi lá em Salmo 91, que eu daria ordem aos meus anjos, a respeito do meu povo. Aquele irmão lá, está vendo, ele está passando tanta dificuldade, tanta opressão, é no emprego, é em casa, é nos estudos, é talvez até na igreja. Vai lá agora, vai lá e toca na vida dele, e nós vamos transformar a sorte dele, sabe? Em lugar de vergonha, vamos colocar sobre ele dupla honra. Quem já viveu essa situação? Quem já viveu essa situação? E aí, não é do nada, mas parece que é do nada, né? Aí você esclarece a mente, e aí toca um telefone, e aí você vê o e-mail, e aí você recebe o diagnóstico do médico, não tem nada, e aí você começa a andar por fé, e aí você começa a glorificar a Deus. Sabe o que é isso? É a presença do Deus Todo-Poderoso, que te intitulou você como mais que vencedor, colocando você de pé, aleluia! É assim que Deus faz, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Então, por meio daquele que nos amou, sabemos que agora Deus é por nós, aleluia. Portanto, ninguém terá êxito contra a nossa vida. Sabe, meus irmãos, a gente se preocupa muito com as pessoas, com o que falam, com o que... Meu irmão, nosso papel só é orar. O nosso papel é amar ao próximo como a ti mesmo, porque eu penso o seguinte, se eu for contra o meu irmão, que talvez esteja contra a minha vida, eu também estou cumprindo uma parte negativa da palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo? Se Jesus voltar naquele momento, eu não vou, tudo aquilo que eu fiz foi em vão, eu estarei cumprindo a parte negativa da palavra, eu serei condenado. Que vencedor é esse que aponta? Que vencedor é esse? Que vencedor é esse que vê mal os outros? Que vencedor é esse? Não, nós somos imagem e semelhança de Cristo. E Jesus, até mesmo sabendo que seria traído, ele amou, ele recebeu um beijo. Olha só, ele recebeu, foi entregue para ele, no rosto dele, um beijo. Ele sabendo que antes que o galo cantasse, ele seria negado, mas ele não deixou de amar. Isso é característica de mais que vencedor. Se a Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança de Cristo, está na hora de eu rever os meus conceitos e pensar como Cristo pensa.
de agir como Cristo talvez agiria, porque no céu não haverá divisão, há um só céu, um só Senhor, e todo um povo que será resgatado pelo Senhor, será transformado, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Meu irmão, aleluia. Se você está entendendo a glória ao Senhor aí, aleluia. Sim, somos mais que vencedores, porque Cristo morreu por nós, porque Cristo vive em nós, porque Cristo nos ama e porque intercede por nós. Lembra, meu irmão, minha irmã, temos que parar de acharmos que somos coitadinhos. Não aceite isso na sua vida, no seu ministério. Levante-se, saia da sua zona de conforto, saia da caverna, não faça como o profeta Elias, que depois de um milagre tão grande que Deus usou a vida dele, ele correu para a caverna por causa de uma notícia, uma pessoa. Por que a gente entra na nossa caverna? Destrói sua caverna hoje. Lugar de crente não é na caverna, lugar de crente é na seara. Por isso que são poucos os ceifeiros, porque a gente se acomoda, quer ficar na seara, quer ficar somente na caverna. Vamos para a seara, vamos buscar vidas, enquanto a gente está muitas vezes vendo as nossas diferenças um com o outro. Sabe o que está acontecendo? Pessoas estão morrendo lá fora, jovens estão se drogando lá fora, sabe, jovens que poderiam estar aqui, estão morrendo lá fora, famílias estão sendo destruídas lá fora, o diabo tem feito a festa em meio a casais, trazendo prostituição, trazendo traíra, sabe, meus irmãos, está na hora de nós nos ajuntarmos realmente como mais que vencedores, porque eu lembro que quando nós uma vez fizemos um time de futebol, e aí nós fizemos, foi o primeiro ano, vamos jogar a Copa Kaiser, que é uma Copa que tinha antigamente, era a terceira edição e a primeira vez que nós fomos, e aí um rapaz chegou e foi procurar os melhores, e aí o que eu quero dizer com isso? Nós somos o melhor desse bairro aqui. Eu acho que você não entendeu, meu irmão, porque é para você dar um glória a Deus mesmo. Nós somos o melhor deste bairro, os melhores evangelistas, os melhores presbíteros, os melhores pastores, os melhores diáconos, os melhores servos do Senhor. Existe uma forma especial em você, sabia? Em você, para alcançar uma vida. Uma vida. É que a gente pensa às vezes, pastor Jackson, que a gente quer alcançar já multidões. Calma, uma pessoa é o começo. Uma pessoa é o começo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso somente de uma para começar, e o resto Deus vai colocar na sua frente. E muitas vezes começa em casa, é na sua casa. Você está se enchendo aí da palavra de Deus hoje? Tá bom para você? Se você está achando ruim, você fala com Deus, irmão. Porque a palavra não é minha, é do Senhor. Mas é para você realmente entender que esse mais que vencedor não é para ficar quietinho, jogadinho ali, como eu disse, na caverna lá, só na sua, não. Não, meu irmão. Vou falar que nem um mineiro. Vamos pocar lá fora. Vamos pocar. Se alguém depois ver essa mensagem aí, os irmãos lá, o Isaac, lá de Teoflotone, os irmãos lá, governador Valadares, Deus abençoe a vida de vocês. Está na hora da gente realmente levar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Como o pastor falou aqui no domingo, meus irmãos, isso nem estava aqui no esboço, mas como que eu vou levar o evangelho? Eu não sei ler a Bíblia, muitas vezes eu não sei os versículos, eu não guardo. Meus irmãos, com o seu testemunho de fé, você sendo diferente. Olha só, nós vivemos um tempo em que a sociedade não tem oferecido nada de bom, não é verdade? Mas quando alguém vê alguém diferente fazendo algo diferente e bom, aquelas pessoas querem seguir. Aquelas pessoas querem imitar. E lembra que eu falei agora há pouco? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Existe aí em você um sal diferente, uma luz diferente, uma presença diferente. É a presença daquele que criou os céus e a terra.
É a presença daquele que te escolheu e trouxe você para essa brilhante luz, a fim de proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Então, meu irmão, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é contigo. Não tenha medo das lutas, meus irmãos. Quando as lutas vierem, vamos voltar a falar de luta agora. Quando essas lutas vierem, não tenha medo. Sabe o que você tem que fazer? Ore ao Senhor. No telão aqui, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. Não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, é que lutará por vocês. O Senhor está sempre à frente por você, igreja. Mas lembre-se, nesse mundo nada será fácil para nós. Por isso, Jesus nos adverte. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E muitas vezes, eu quero dar uma pausa nesse paz. Quando acontece a adversidade, nós não agimos com paz. Nós agimos com medo. Ai meu Deus, será? Ai. Não. Paz. Quem tem paz? Tem uns irmãos que levantam assim, será que eu tenho? Espera aí, vou perguntar de novo, você levanta a mão aí, colocou um desodorante aí, irmãos? Amém? Então não tenha medo de levantar a mão não, e dá um glória a Deus bem alto aí. Tem paz aí com você, igreja? Sabe quem deixou essa paz? O Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu essa paz está em mim, está em você, sabe, esse jeito novo de viver. E aí ele diz aqui, neste mundo vocês terão as aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele está mostrando que Ele estava por nós, Ele está por nós, Ele está por nós, Ele está conosco, Ele vai nos ajudar em todo tempo. Deus está conosco, aleluia. 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que esse que está no mundo. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Sabe, existem lutas que nós entramos que achamos que não vamos conseguir vencer. Existem dificuldades que nós temos medo até de orar. Tem crente que tem medo de orar. Não, eu não vou orar porque a irmã lá tá com aquela dificuldade. Misericórdia se vir para a minha vida. Tem gente que fala, já vi gente falar isso, irmãos. Mas eu entendo que para Deus nada é impossível. Deus está me guardando. E é tão impossível, não é nada impossível, tanto que Ele me guarda, Ele me ama. Por quê? 1 João 5,4 diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Sabe o quê? Diga bem alto: a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. A nossa fé, ela é capaz de realmente mudar a história de pessoas. Marque pessoas, marque história de pessoas, sabe? Hoje eu peguei uma passageira, que por incrível que pareça, chamava Ana também. E eu estava ouvindo um louvor, tudo. Fui levar ela para Paulista. E ela falou assim: moço, eu não vou na igreja, mas eu estou vendo que você escuta músicas cristãs, né? Eu falei: sim, eu sou evangélico e tal, sou pastor. Que bênção, obrigado, Deus. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou assim: segunda-feira eu estava trabalhando e me deu um apagão na mente. Eu não lembrava o que eu fazia, eu não sei o que eu discuti com pessoas, eu falei bobagens, tiveram que me tirar da sala. E eu estou vindo de um psicólogo para entender o que aconteceu. E o psicólogo falou que eu entrei numa estafa. E eu falei: está na hora de você mudar a sua rotina. Qual foi a última vez que você foi numa igreja? Aí ela falou assim: eu ia quando era criança. Eu falei: então está na hora de você mudar. E ela olhou assim para mim e começou a chorar. E eu falei: você entrou nesse carro para chorar assim e saber que um Deus colhe essas suas lágrimas. E ela virou: muito obrigado por suas palavras. Eu vi como Deus me ama. Isso é fazer a diferença, meu irmão. Isso é não ter medo. Isso é usar a tua fé.
Na hora ali eu estava dirigindo, eu não poderia abrir a Bíblia para pregar para ela, mas aquilo que o Senhor foi colocando no nosso coração, foi acontecendo na vida dela. Sabe por quê? Existe em nós essa marca. Deus sempre nos dá vitória. Deus não desonra aquele que realmente anda por fé. Sabe, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você faz no nome de Jesus, olha, no nome de Jesus há resultado positivo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. A palavra do Senhor diz isso, entendeu? Então, lembre-se, Salmo 3, versículo 3 diz o seguinte: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. A partir de hoje, quando você sair por aquela porta, nada de andar como aqueles bichinhos que eu esqueci o teu nome, ande de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida. Porque o Senhor está contigo. Ande de cabeça erguida. Não abaixe a sua cabeça para esse problema. Não abaixe a sua cabeça para essa dificuldade. Não abaixe a cabeça para o diabo. Levante-se, erga a tua voz, clame ao Senhor e Ele mudará a sua história. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? O Senhor é aquele que nos protege, quer fazer você andar de cabeça erguida, entendeu? Sabe, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado, que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos chegando agora à parte final, que você vai entender o porquê que nós somos vitoriosos. Até agora nós somos mais que vencedores, amém? Você entendeu o porquê? Com todos esses textos, você tem entendido o que Deus tem falado ao teu coração, amém? Amém. Então, e o que está proposto para nós? Agora, o que está proposto para nós? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2 é o seguinte: combata o bom combate da fé. Essa é a parte do vitorioso. E eu vou ler pausadamente, para que isso fique gravado no seu coração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: combata o bom combate da fé. Amém? Tome posse da vida eterna, a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que eu quero te dizer com essa mensagem de hoje à noite é que muitas vezes, quando a gente fala de vitórias, a gente pensa num bom carro, numa boa casa, numa melhoria de uma conta bancária. E a palavra de Deus diz, e eu sempre gosto muito desse versículo, que é o que sempre me dá aquele puxão de orelha, para que eu nunca me desvie dos meus pensamentos diante de Deus. Diz: buscai, diga primeiro, o reino da onde? Dos céus. Então eu vou repetir. Você quer ser vitorioso? Então buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Aí, o que a palavra nos diz? As demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas? Vida digna. Se você é a imagem e semelhança de Cristo, se você realmente professa uma fé aceitável, verdadeira, fiel à palavra do Senhor, fiel ao mandamento do Senhor, o Senhor vai ver que você talvez esteja numa luta. Sabe o que Ele vai fazer? Que lembra que eu falei? Salmo 91, vai lá o anjo. Vai lá, pega a Isabela, anjo, pega ela, levanta ela, sem os pais ver. Envolve ela agora. Envolve a Sarinha. Envolve ela agora. Pega a irmã Neuza ali que fez uma cirurgia, vai lá. Adestra a mão dos anjos agora. Vai lá, aquele problema que o irmão está passando. A esposa dele está lá tanto tempo lá e o neném não nasce. Vai lá, pega ele.
vai lá, vai de encontro àquela família que está enlutada. Vai lá, Espírito Santo de Deus, vai, coloca a tua paz. Vai diante daquelas famílias que estão passando dificuldade. Vai lá, coloca tudo em ordem. Vai lá, vai lá, porque eu sou fiel à minha palavra, Ele foi fiel comigo. Então agora as demais coisas acrescenta sobre a minha igreja. Aleluia. Pode ficar de pé, meu irmão. E tem tanta gente desistindo disso, fácil. Tem tanta gente voltando para trás, fácil. Tem tanta gente se entregando, fácil, deixando a sua vida à sorte. E o pior de tudo, a sorte e na mão dos inimigos. Mas você, meu irmão, meu irmão, se permanecer fiel, se permanecer resistindo os dias ruins, aleluia, xalabalas, ore, talabachore. Oh Deus, é difícil às vezes, mas eu prometi que entreguei a minha vida a Ti, porque eu confio em Ti, Jesus. Aos vitoriosos, Apocalipse 3:21, ao vencedor, o Senhor me permita usar essa palavra, ao vitorioso, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3, 5, 6. O vencedor, ou seja, o vitorioso, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, jamais o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. Então, meu irmão, não pare de lutar, não fique como estátua vendo os acontecimentos. Busque, jejue, ore sem cessar, mesmo sem vontade, ore, mesmo desanimado, ore, mesmo chorando, ore, mesmo deitado, ore, mesmo correndo, ore, mesmo em pé, ore de joelhos, trabalhando, descansando, ore falando, ore em silêncio, ore sem cessar. Nunca desista de buscar a presença do Deus que te faz todos os dias mais que vencedor. Eu quero saber se aqui tem vitoriosos aqui, podem erguer as suas mãos e glorificar ao Senhor. Podem glorificar ao Senhor, podem glorificar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa vida é cheia de obstáculos, de dificuldades. Satanás tenta nos parar, porque ele já está condenado. E ele tenta muitas vezes levar o maior número de pessoas para a condenação. Mas você que está aqui nessa noite, você, meu irmão, aleluia, olha aqui para mim. Eu estou olhando aqui vitoriosos. Eu estou vendo histórias que foram marcadas por Deus. Eu estou vendo renovação de vidas que foram escritas por Deus. Eu estou vendo vencedores aqui que foram determinados por Deus. Então eu quero que você vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: não para de lutar não, meu irmão. Não para de lutar não, meu irmão. Continua, meu irmão. Volta ao início, volta ao começo. Não fica nessa vidinha mais não. Use os seus talentos para adorar ao Senhor. Não fique parado não. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não fique nesse marasmo espiritual. Se renove, se levante e adore ao Senhor.